CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Nós anunciamos, está aqui nos estúdios da Rádio CBN, o superintendente estadual da FUNASA, Marco Aurélio Santulo, que veio falar conosco sobre as ações já desenvolvidas e a previsão para este ano de 2019. Marco Aurélio Santulo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da 93,7 CBN. Queria cumprimentar a todos e dizer para você da satisfação em estar aqui. A Fundação Nacional de Saúde, como você sabe, tem desenvolvido um trabalho nesses 2 anos e 4 meses para os municípios do Mato Grosso do Sul, com uma eficiência e uma rapidez jamais tida anteriormente no órgão. Investimentos no município, investimento em saúde, principalmente, que é o que a FUNASA praticamente faz. Como é que você... quais são os comparativos, Santulo, que se pode fazer de um período de 3, 4, 5 anos para o que é feito hoje pela FUNASA Mato Grosso do Sul? Basicamente, a satisfação dos prefeitos, dos munícipes e os dados, Otávio. Gestão é dado. Gestão não tem ficção, são os dados. A FUNASA de 2016 a 2018, ela pulou de um atendimento, está aqui o engenheiro Daniel, que é o chefe da engenharia da FUNASA, de 30 municípios para 71 municípios. Um orçamento de 3.750.000 para 128.830.000. Em investimentos? Em investimento. A FUNASA tem atendido todos os municípios. Eu costumo dizer, e até conversando com a ministra Tereza e o ministro Mandetta, porque o que nós passamos no país nesse período foi uma coisa muito engraçada. Você teve exatamente 14 anos e 6 meses e 23 dias, 6 horas e 23 minutos de uma gestão que aparelhou os órgãos públicos de uma forma não muito ortodoxa. Não todos, nós estamos vendo isso agora. O governo Bolsonaro está fazendo um retrato, a fotografia dos órgãos, isso e aquilo, e na FUNASA não poderia ser diferente. Por isso o ministro Mandetta tem dito que a FUNASA tem que passar do Ministério da Saúde para o Ministério Regional. E, no meu ponto de vista, ele tem razão. Nós temos o Plano Nacional de Saneamento Rural. Atendemos município até 50 mil habitantes. Só que nesta passagem, Otávio, você tem que tomar certos cuidados, porque a FUNASA, como outros órgãos brasileiros, ela ficou maior em Brasília do que no seu propósito, que é a ponta. Como a orientação do presidente, do ministro, é para que a ponta tenha desempenho, fica mais fácil você estar numa área que já é a área de saneamento. Mas aí vem a pergunta, por exemplo, vamos pegar um município que você conhece, Bandeirantes. Nós estamos lançando lá agora 1 milhão em saneamento rural. A responsabilidade é da prefeitura de fazer a licitação. Nós temos dotação orçamentária, recurso, e não cobramos nada, só fiscalizamos. Se isso passa para o Ministério Regional da forma como está, e o ministro Mandetta tem colocado isso muito bem, porque esta dotação orçamentária ela é proveniente do exercício de 18 e nós estamos em 19. Você pode começar a pensar a fazer isso a partir de 19 para 20 e fazer isso com equilíbrio, responsabilidade, que, graças a Deus, é o que os nossos 2 ministros do Estado têm, tanto o ministro Mandetta quanto a ministra Tereza Cristina. Hoje, por exemplo, no Ministério Regional, Bandeirantes teria que pagar 12% para a Caixa administrar o convênio. Ou seja, de 1 milhão, 120.000 já ficaria retido no próprio governo. Apesar que o ministro Paulo Guedes disse que vai rever todas essas coisas. Eu, particularmente, acredito muito no ministro Paulo Guedes. A orientação que nós da FUNASA temos é de continuar trabalhando. Agora, a gente não pode tampar o sol com a peneira.
Os órgãos federais no Mato Grosso do Sul, eles viviam mais nas páginas policiais do que fazendo bem para os outros. A FUNASA é um exemplo disso, o INCRA. Nós temos, nesse período do governo do Michel Temer, 2 anos e 4 meses, grandes gestores nas superintendências federais e uma união. Isso pode ser percebido aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive. O Mato Grosso do Sul hoje é modelo nisso. Eu te dou exemplo. Você pega o Luiz Alexandre na PRF, a greve dos caminhoneiros, o que ele e o Richard da Infraero fizeram, Otávio, foi um modelo para o país. Você pega o Humberto no INCRA também, que era um órgão extremamente complicado, que agora vai passar por uma reformulação que vai dar orgulho aos funcionários e às pessoas que, na ponta, precisam do trabalho do INCRA. Que não funciona, muitas vezes, por conta da burocracia. Geralmente é por conta disso. O que aconteceu nesse período é que os órgãos nacionais, principalmente os federais, eu volto a insistir, e falo isso do meu próprio órgão ao qual eu pertenço hoje, que é a FUNASA. Ele é muito, muito grande, muito ineficiente em Brasília. Nós temos 26 superintendências. Você tem 9 que funcionam como Mato Grosso do Sul. Que legal. 9. O restante, aí você vai pegar os dados no Ministério da Fazenda, a FUNASA custa 2 bilhões por ano. É um horror. Mas aonde funciona, você tem que manter, aperfeiçoar e mudar nos estados aonde não funcionam. Santullo, a sua relação com a ministra, agora é deputada federal, agora a ministra Tereza Cristina, ela é bastante boa e a gente acompanha e sabe que essa ascensão dela ao cargo de ministra para a FUNASA, para a sua atuação no Mato Grosso do Sul, o que isso significa, o que implica, qual é a previsão? Eu tive... São 3 momentos, na verdade, Otávio. Quando o presidente Bolsonaro ganhou, pelo relacionamento, eu sou uma pessoa que a minha carreira de gestão ela foi construída em Brasília. Então, tenho bons relacionamentos. Sempre fui um cara que tentei fazer o máximo possível pelo meu estado e pelo país, em alguns momentos. O ministro Onyx me ligou e me convidou para trabalhar num projeto de reformulação da Casa Civil, da Secretaria de Governos, e me convidou para ir a Brasília, para fazer parte da sua equipe no Palácio do Planalto. Eu ponderei com o ministro Onyx que eu já não sou um garoto. Até porque você já fez parte da equipe do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já esteve lá, lotado, trabalhando no Palácio. Eu vivi a minha vida toda em Brasília, entre Congresso e o Palácio do Planalto, nos 8 anos com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu expliquei para o ministro Onyx, declinei do convite, fiquei muito honrado. Nesse interregno, a ministra Tereza Cristina é convidada para a pasta da Agricultura. Isso. Depois, para satisfação de todo o sul-mato-grossense, o ministro Mandetta é convidado para o Ministério da Saúde, que são 2 escolhas. Eu tive com o presidente Bolsonaro, eu e a ministra Tereza Cristina, e fiquei muito satisfeito, Otávio. Eu vi uma pessoa simples, determinada. Me lembrou uma passagem que eu tive com o professor Florestan Fernandes, do PT, uma grande figura que você já leu e conheceu algumas obras dele, que eu um dia perguntei para o professor Florestan Fernandes, professor, por que geralmente assessor pensa mais com o ego do que com a inteligência? Aí ele me disse, porque todos eles querem ser o chefe. Pronto. É só entender isso. É só entender isso. 10 horas e 22 minutos. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta a falar com o Marco Aurélio Santullo, superintendente estadual da FUNASA, Fundação Nacional. 10 e 26 minutos agora em Campo Grande, a gente volta a conversar com o superintendente estadual da FUNASA, Marco Aurélio Santullo. Marco Aurélio, quando muda o governo, geralmente as superintendências federais nos estados também tendem a ter mudança no comando. Como é que fica as superintendências federais aqui no Mato Grosso do Sul no governo Bolsonaro? Otávio, a informação que eu tive, ela vai ser da mesma forma como foi a escolha dos ministros. E isso eu ouvi da ministra Tereza Cristina, ouvi do ministro Onyx, e o próprio ministro Mandetta também tem agido assim.
é uma escolha estritamente técnica, de confiança, que tenha experiência em gestão. Acho, pelo que eu ouvi também do próprio presidente Bolsonaro, que essa história de indicação política, evidentemente que vai haver indicação política, mas a indicação política não pode ser o presidente do partido A porque é amigo do parlamentar que se elegeu. Como sempre foi, vamos dizer assim, né? O histórico. Eu tenho ouvido e visto na prática, o que tem acontecido no país é que este modelo acabou. Quem apostar nisso vai se dar mal, porque não vai ser assim. A pessoa tem que ter currículo e ser um gestor com eficiência, que é a escolha e a determinação do presidente da República aos seus ministros. E também uma observação me veio aqui agora, você é secretário estadual do DEM, no Mato Grosso do Sul também. Não é o caso aqui, mas é importante até a título de informação para o ouvinte. A ministra Tereza Cristina é do DEM, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é do DEM, hoje o vice-governador do estado também é do DEM. Então, isso também fortalece bastante o DEM. Mudando um pouquinho, eu gostaria que você, se pudesse falar também dessa força que o DEM se tornou no Mato Grosso do Sul. Ele se tornou, Otávio, pela eficiência do vice-governador Murilo Zauit, pelos serviços prestados pela deputada federal reeleita Tereza Cristina junto à sua área e pelo conhecimento e prestígio do deputado Mandetta. Foi só um acaso. Mas este acaso é bom para os democratas? É bom para os democratas. Mas ele será bom principalmente para o Mato Grosso do Sul, no nosso caso específico, e para o Brasil, desenvolvendo tudo nas diretrizes do presidente da República, do ministro Paulo Guedes, do ministro Sérgio Moro. Então, ou seja, os ministros do governo Bolsonaro, eles foram escolhas pessoais do presidente da República. Eu posso te afirmar que desde a da Aliança Democrática... Há muito tempo não se via isso, né? Desde a Aliança Democrática, eu nunca vi isso. E o DEM hoje tem 3 cargos importantes no governo, que inclusive o Onyx Lorenzoni também é do DEM. Também é, mas é uma escolha também pessoal do presidente da República. Isso pode dar certo, isso pode dar errado. O que eu acho é o seguinte, Otávio, nós temos 22 dias de novo governo no Brasil. Nós não podemos tratar como se tivéssemos 2 anos e meio. Aí é preciso esperar o novo Congresso assumir também, né? O novo Congresso vai dar o tom. Nunca houve uma renovação na Câmara Baixa, na Câmara... E o DEM deve continuar, pelo que a gente vê também, no comando da Câmara, né? Torço pelo deputado Rodrigo Maia, porque ele é um conciliador. A política, ela é feita do dissenso, mas a arte dela está no consenso. É verdade. Isso é um fato. Doutor, a gente também percebe assim, que com 2 ministros do Estado, com 2 ministros da Saúde e da Agricultura ligados diretamente à sua superintendência, qual a sua expectativa para a gente encerrar para 2019? A Funasa vai continuar funcionando a todo vapor. Nós vamos, já concreto, inaugurar 22 obras e lançar mais 38 obras em municípios do Mato Grosso do Sul. Iremos entregar, a partir de agora, os caminhões compactadores, que foram conseguidos com o apoio da bancada parlamentar, que se encerra agora em 31 de janeiro. A Funasa tem feito seu papel, Otávio. Precisa deixar claro isso. Não tem nada no país que não tenha alguma coisa com defeito. A gente tem que deixar claro isso. Mas a tendência é arrumar para que tenhamos um Brasil melhor. Marco Aurélio Santullo, superintendente estadual da Funasa. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco, Santullo. Obrigado você, amigo. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.